Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Bem-vindos à reflexão diária da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e já estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. Caríssimos, eu me chamo Marielle Brito, estou ministra extraordinária da Palavra na área missionária Cidade de Deus, participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Caríssimos, a nossa leitura para reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje traz o dramático episódio da mulher surpreendida em flagrante adultério. Segundo João, o motivo de os escribas e fariseus terem levado a mulher até Jesus não foi o desejo de fazer justiça, mas armar uma cilada para ele. Ora, a lei de fato mandava punir com a morte por apedrejamento os adúlteros, o homem e a mulher. O livro do Levítico diz: se um homem cometer um adultério com a mulher do próximo, o adúltero e a adúltera serão punidos com a morte.
E o livro do Deuteronômio diz: se um homem for apanhado dormindo com uma mulher casada, ambos serão mortos. Mas os adversários de Jesus deixaram o homem escapar. Na verdade, tudo fazia parte de um plano para eliminar Jesus, mas tendo o apoio do povo. Assim, além de se livrarem dele, ainda saíam como defensores da lei e dos bons costumes. E a ocasião não podia ser mais propícia, isto é, enquanto Jesus ensinava no templo. O plano parecia perfeito. A encenação começa com os mestres da lei apresentando a pobre mulher a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? A situação era muito delicada. Se Jesus saísse em defesa da mulher, estaria contrariando a lei de Moisés. E isso era impensável. Se, por outro lado, fosse a favor da execução, estaria afrontando as autoridades romanas, que tinham tomado para si a prerrogativa de decretar penas capitais, além de contrariar os seus próprios princípios de defender a justiça a todo custo. Mas Jesus tinha sim uma carta na manga. É que a lei de Moisés, invocada pelos acusadores da mulher, não era lei dos homens, mas lei de Deus. O adultério, portanto, era um pecado, e só Deus pode acusar alguém de pecado, julgá-lo e condená-lo por isso. Nenhum ser humano está em condições de julgar e condenar outro ser humano em questão de pecado, pois foi a partir daí que Jesus encaminhou a questão. Quer dizer, ele a retirou das mãos de Moisés, em quem os acusadores se apoiavam, e transferiu para as mãos do próprio Deus, que afinal de contas é o verdadeiro legislador e o verdadeiro juiz. Então, após um momento de angustiante silêncio, deu a sentença: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a uma pedra. A primeira pedra naquele tempo, quando havia uma execução por apedrejamento, a primeira pedra era atirada ou pelo acusador ou pela pessoa de maior prestígio ali presente. Era uma espécie de privilégio. Ninguém podia atirar pedras antes dessa pessoa. Ora, os escribas e fariseus, ao entregarem o destino da mulher nas mãos de Jesus, fizeram dele juiz do caso. Cabia a ele, portanto, escolher quem teria o privilégio de dar início à execução e atirar a primeira pedra. Então ele determinou que o privilégio cabia a quem não tivesse pecado. A partir daí, o que se viu foi uma debandada geral. O evangelista é irônico ao dizer que todos foram saindo, a começar pelos mais velhos, isto é, pelo menos deviam dar o exemplo de fidelidade à lei. A justiça de Deus passa pela misericórdia, irmãos e irmãs. Os acusadores foram embora. Jesus era o único que podia condenar a mulher, mas não fez. Apenas recomendou-lhe que não voltasse a pecar. O evangelho de hoje mostra Jesus primeiro desmascarando uma sociedade marcada pela hipocrisia e prepotência, que usa os mais fracos como
bodes expiatórios e os condena com extremo rigor e rapidez. E segundo, mostra que Deus é misericordioso e não está interessado no pecado, mas na salvação do pecador. Jesus diz à mulher: podes ir e de agora em diante não peques mais. O profeta Isaías já dizia que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas antes que ele se converta e viva. No livro do Deuteronômio é dito que o pecador deve ser morto para assim eliminar o mal do meio do povo. Jesus discorda. É preciso sim eliminar o mal, mas sempre possibilitar a salvação do pecador. Jesus não isenta a mulher da responsabilidade pelo seu erro, não compactua com o seu pecado, mas a convida a dar um rumo novo à sua vida. E aqui o Evangelho se liga com a primeira leitura, em que Deus diz: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. E então, menos esperançosas e não menos esperançosas são as palavras do apóstolo Paulo na segunda leitura. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado, a perfeição. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. E aquilo que as nossas forças não nos possibilitarem, Deus os fará por meio de nós. Mais do que nosso Deus, Ele é nosso Pai. Irmãos e irmãs, esta é uma belíssima reflexão de nosso amado Frei Areque. Caríssimos, um feliz domingo e que a paz do Senhor reine na sua casa e na sua família. Fiquemos na paz que vem de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.